Existe algo acontecendo neste momento no calendário espiritual que a maioria dos católicos não percebe. Existe uma janela, uma abertura no tempo, um período de apenas 9 dias em que o céu inclina sua orelha de maneira diferente, em que os pedidos impossíveis ganham um peso especial diante do trono de Deus, em que um patriarca silencioso, o mais poderoso intercessor da história da Igreja, estende suas mãos sobre quem souber como se aproximar dele corretamente. E o Padre Pio sabia disso. Ele não apenas sabia, ele ensinava isso com urgência, com seriedade, com aquele olhar penetrante que atravessava a alma das pessoas e enxergava o que elas nem sabiam que precisavam. Você já sentiu que determinados pedidos seus simplesmente não saem do lugar? Que você reza, você implora, você chora diante do altar e parece que o silêncio é a única resposta que chega? Que tem uma situação na sua família, uma doença, uma dívida, um relacionamento destruído, um filho perdido nos vícios, uma dor que você já não sabe mais nem como nomear. E que mesmo com toda a sua fé, com todo o seu rosário, com todas as suas novenas, aquilo permanece imóvel, pesado, como uma pedra no meio do seu caminho. Então, preste muito atenção ao que você está prestes a ouvir, porque o que o Padre Pio revelou sobre este período específico do ano, estes dias que vão do dia 10 ao dia 19 de março, não está escrito em qualquer livro de devoção. Não é ensinado na maioria das paróquias. Não é comentado nas rodas de oração comuns. É um conhecimento espiritual profundo, guardado nos ensinamentos particulares deste santo extraordinário, transmitido a seus filhos espirituais, a seus penitentes mais íntimos, às almas que ele acompanhou por décadas no confessionário de San Giovanni Rotondo. E hoje, por uma razão que não é coincidência, esse ensinamento chegou até você. Não existe acaso no reino de Deus. Se você está aqui, se seus olhos estão sobre estas palavras neste exato momento, é porque algo maior do que a sua própria vontade trouxe você até aqui. O Espírito Santo não desperdiça encontros. E o Padre Pio, que mesmo depois da morte, continua sua missão de salvar almas, de interceder, de guiar, de proteger. Talvez tenha colocado este momento no seu caminho, porque ele sabe o que você está carregando. Ele sabe o peso que você acorda todo dia sentindo no peito. Ele sabe o nome daquela pessoa pela qual você chora em silêncio. Ele sabe o número daquela dívida que não sai da sua cabeça. Ele sabe. E por isso você está aqui. Esta mensagem não é para todos. É para quem está disposto a ouvir com o coração aberto, com humildade, com aquela sede que só quem já tentou de tudo e ainda não desistiu de Deus conhece. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que existem 3 coisas, 3 práticas espirituais precisas, 3 atitudes de fé que, se realizadas durante a novena de São José, do dia 10 ao dia 19 de março, tem o poder de mover o que parece imóvel, de abrir o que parece fechado para sempre, de alcançar aquilo que os próprios anjos chamam de graças impossíveis? E se eu te disser que essas 3 coisas não são difíceis, não exigem que você seja um místico, não exigem que você vá a um santuário distante, mas que podem ser feitas por qualquer pessoa, em qualquer casa, em qualquer condição de vida, desde que sejam feitas com fé, com intenção e com o coração voltado para São José? Para entender por que esses dias são tão especiais, você precisa primeiro compreender o que começa no dia 10 de março. Nesta data sagrada, a Igreja inicia a novena de São José, aquela sequência de 9 dias de oração intensa que culmina na solenidade de São José, celebrada no dia 19 de março. Esta festa é uma das mais antigas da tradição católica ocidental. Sua celebração remonta aos primeiros séculos do cristianismo, quando os fiéis já reconheciam em José de Nazaré não apenas o pai adotivo de Jesus, mas o guardião do Filho de Deus.
o protetor da Sagrada Família, o patriarca do silêncio e da fidelidade, aquele que dormia e recebia revelações do anjo, aquele que trabalhou com suas mãos para sustentar o próprio Deus feito homem. São José é chamado pela Igreja de patrono da Igreja Universal, de protetor dos moribundos, de padroeiro dos trabalhadores, dos pais de família, dos aflitos, dos que enfrentam o impossível. O Padre Pio tinha por São José uma devoção que poucos de seus biógrafos descrevem com a profundidade que merece. Ele dizia que São José era o santo mais subestimado da Igreja, o mais poderoso entre os intercessores e o mais silencioso em sua grandeza. Havia em San Giovanni Rotondo uma imagem de São José, a qual o Padre Pio se curvava com reverência especial. Ele chegou a dizer a um de seus filhos espirituais, em uma conversa registrada por testemunhas, que São José tem um poder de intercessão que a maioria dos cristãos nunca usou, porque nunca aprendeu como se aproximar dele corretamente. E isso, minha amiga, é exatamente o que você vai aprender hoje. O Padre Pio tinha o dom do discernimento dos espíritos. Via a alma das pessoas no confessionário com uma clareza que ele mesmo descrevia como uma luz sobrenatural. Ele sabia os pecados que as pessoas não tinham coragem de confessar, sabia as dores que elas escondiam, sabia os ataques espirituais que estavam destruindo famílias inteiras sem que ninguém percebesse. E ele agia. Ele orava, ele intercedia, ele lutava espiritualmente por cada alma que chegava até ele. Havia um episódio que se tornaria marcante entre os relatos de quem conviveu com o Padre Pio. Aconteceu certa vez durante o mês de março, justamente na época da novena de São José. Uma mulher chegou a San Giovanni Rotondo, vinda de uma cidade distante. Ela havia perdido o filho mais novo para uma doença grave, e o filho mais velho estava envolvido com pessoas perigosas, no caminho da perdição. O marido havia abandonado a família. A casa estava prestes a ser tomada pelas dívidas. Era uma daquelas situações em que tudo ao mesmo tempo havia desabado. Ela chegou ao convento exausta, sem choro, porque havia chorado tanto que as lágrimas já tinham secado. Só havia aquele vazio silencioso que quem já esteve no fundo do poço reconhece. O Padre Pio a recebeu no confessionário. Ela sequer havia terminado de falar quando ele disse: "Você não veio até mim. São José te trouxe até aqui porque ele ouviu o que você nem conseguiu colocar em palavras." A mulher desabou. E então o Padre Pio lhe deu 3 instruções precisas para aqueles dias que restavam da novena. 3 coisas que ela deveria fazer. Ela voltou para casa e fez exatamente o que ele havia dito. Nos meses seguintes, o filho mais velho se converteu, se afastou das más companhias e voltou para a igreja. A dívida foi renegociada de uma forma que ninguém esperava. E ela descreveu, até o fim da vida, aqueles dias como o momento em que sentiu pela primeira vez que não estava sozinha. Estas 3 instruções que o Padre Pio deu àquela mulher fazem parte de um ensinamento mais amplo que ele transmitiu ao longo de sua vida a respeito da novena de São José e do poder espiritual deste período. E é exatamente esse ensinamento que você vai receber agora. Mas antes, quero te pedir algo simples. Se você chegou até aqui, se algo no seu coração reconheceu esta mensagem como algo que era para você, deixe um comentário abaixo com o nome de uma pessoa ou uma intenção pela qual você quer pedir durante estes dias. Não precisa dizer tudo, pode ser apenas um nome, uma palavra, uma situação. Porque a oração coletiva tem um poder que o Padre Pio reconhecia e valorizava profundamente. Ele dizia que onde 2 ou 3 almas se unem com fé, o céu presta atenção. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, não como um gesto qualquer, mas como um ato de fé. Como uma declaração de que você quer continuar recebendo ensinamentos que alimentam a sua alma e protegem a sua vida espiritual.
Padre Pio não ensinava de forma superficial. Cada palavra que saía de sua boca carregava o peso de décadas de oração, de sofrimento, de combate espiritual e de intimidade com Deus. E quando ele falava sobre São José, havia algo diferente em sua voz. Uma reverência que ia além da devoção comum. Porque o Padre Pio sabia, com aquele conhecimento que só vem da contemplação profunda, que São José não é apenas um santo entre tantos. Ele é o patrono das causas impossíveis, das situações que o mundo já declarou sem solução, das portas que foram fechadas, trancadas e sobre as quais alguém jogou a chave fora. São José é o intercessor que vai até aquelas portas e as abre. O Padre Pio não ensinava de forma superficial. Cada palavra que saía de sua boca carregava o peso de décadas de oração, de sofrimento, de combate espiritual e de intimidade com Deus. E quando ele falava sobre São José, havia algo diferente em sua voz, uma reverência que ia além da devoção comum. Porque o Padre Pio sabia, com aquele conhecimento que só vem da contemplação profunda, que São José não é apenas um santo entre tantos. Ele é o patrono das causas impossíveis, das situações que o mundo já declarou sem solução. Das portas que foram fechadas, trancadas e sobre as quais alguém jogou a chave fora. São José é o intercessor que vai até aquelas portas e as abre. Existe uma razão teológica e espiritual profunda para isso. José de Nazaré viveu a vida inteira lidando com o impossível. Foi chamado a acreditar no que não tinha explicação humana. Foi chamado a proteger aquilo que estava além de sua compreensão. Foi chamado a sustentar, a guardar, a agir com fé absoluta em meio a um mistério que ele não escolheu, mas aceitou completamente. E porque ele viveu assim, porque ele foi fiel ao impossível durante toda a sua vida terrena, ele tem diante de Deus uma autoridade especial para interceder pelas causas que parecem não ter mais saída. O Padre Pio dizia: não existe causa perdida para quem confia em São José com humildade e perseverança. Ele repetia isso. Não era uma frase bonita para consolar os aflitos. Era uma convicção espiritual, enraizada em anos de experiência com a intercessão deste patriarca silencioso. E agora chegou o momento de revelar as 3 coisas que o Padre Pio ensinou para estes dias sagrados. A primeira coisa é esta: durante a novena de São José, você deve nomear o impossível em voz alta diante de uma imagem ou símbolo de São José. Parece simples, mas há uma profundidade espiritual enorme neste gesto que a maioria das pessoas nunca compreendeu. O Padre Pio observava em décadas de direção espiritual que um dos maiores bloqueios na oração das pessoas é que elas pedem de forma vaga, com palavras genéricas, com aquele temor inconsciente de que talvez Deus não vá atender e então é melhor não ser muito específico para não ser muito decepcionado. Elas dizem: Senhor, abençoa minha família, quando o que elas realmente precisam dizer é: Senhor, meu filho está destruindo a própria vida e eu não sei mais o que fazer. Elas dizem que tudo melhore, quando o que elas precisam dizer é o nome da doença, o valor da dívida, o nome da pessoa que partiu. O Padre Pio ensinava que Deus não precisa da nossa especificidade para saber o que nos falta, porque Ele já sabe tudo. Mas nós precisamos dessa especificidade para exercer a fé de forma plena. Quando você nomeia o impossível, quando você olha para a imagem de São José e diz em voz alta o que está carregando, algo se move dentro de você. A fé sai da região das ideias e desce para a região da realidade. Você está dizendo ao céu: eu acredito que você pode agir sobre isto, sobre esta coisa concreta, real, dolorosa, não sobre uma abstração, sobre isto. Na Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus não diz: deseje vagamente e talvez receba. Ele diz:
Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. O verbo pedir, no original grego, carrega a ideia de um pedido específico, direcionado, com intenção clara. São José entende esse tipo de pedido. Ele que teve que ouvir o anjo com precisão, que teve que agir com precisão, que salvou o próprio Jesus porque obedeceu a instruções específicas, responde a pedidos específicos. Durante estes 9 dias, escolha um momento do dia, pode ser de manhã ao acordar ou à noite antes de dormir. Coloque-se diante de uma imagem de São José e diga em voz alta o nome do seu impossível. Não sussurre, fale, nomeie. O Padre Pio dizia que há uma graça especial no ato de falar com fé, porque a voz carrega a intenção da alma para o exterior. E o que é dito com fé em ambiente de oração tem um peso espiritual que o pensamento silencioso não alcança da mesma forma. Faça isso todos os dias, do dia 10 ao dia 19, 9 vezes, uma por dia. E não troque o pedido, não vacile. Permaneça fiel ao mesmo impossível que você colocou diante de São José no primeiro dia. Pense na situação que você está carregando agora, aquela que pesa mais, aquela que você já quase desistiu de mencionar nas suas orações porque parece que não adianta. É exatamente essa que você deve nomear. É exatamente essa que São José quer ouvir da sua boca com fé. Duns. A segunda coisa que o Padre Pio ensinou é esta. Durante a novena, ofereça um sacrifício silencioso diário, unido ao sofrimento de São José. Esta é talvez a mais profunda das 3 práticas e a menos conhecida. O Padre Pio tinha uma compreensão do valor espiritual do sofrimento que pouquíssimas pessoas possuem. Ele vivia isso na carne, literalmente, com as chagas abertas no próprio corpo. E ele ensinava que o sofrimento não oferecido é sofrimento desperdiçado. Mas o sofrimento oferecido, unido ao sofrimento de Cristo e dos santos, se transforma em moeda espiritual de valor incalculável diante de Deus. Mas aqui há algo específico que o Padre Pio ensinou sobre São José que precisa ser compreendido. José de Nazaré foi o homem que mais sofreu em silêncio de toda a história sagrada. Ele não aparece em nenhum momento dos evangelhos falando. Nenhuma palavra sua foi registrada. Ele agiu, ele obedeceu, ele protegeu, ele amou, tudo em silêncio profundo. E esse silêncio não era ausência, era plenitude, era um sofrimento carregado com dignidade, com fé inabalável, sem reclamação, sem amargura. Quando você une o seu sofrimento ao silêncio de São José, quando você pega aquela dor que está carregando, aquela angústia que acorda com você todo dia, e em vez de apenas suportá-la, você a oferece conscientemente, dizendo: José, eu uno esta dor à sua, ofereço isto a Deus por minha intenção. Você não está apenas sofrendo, você está orando com o próprio sofrimento. E o Padre Pio dizia que esse tipo de oração chega ao trono de Deus de uma forma que palavras sozinhas não alcançam. O sacrifício não precisa ser algo grandioso. O Padre Pio era muito claro sobre isso com seus penitentes simples. Pode ser renunciar a uma coisa que você gosta durante esses 9 dias. Pode ser acordar alguns minutos mais cedo para rezar quando o corpo pede para ficar na cama. Pode ser suportar com paciência uma situação difícil que normalmente te tira do sério e, em vez de reagir, respirar fundo e dizer interiormente: São José, eu ofereço esta dificuldade unida à sua pela minha intenção impossível. Pode ser a dor física que você já está carregando, aquela doença, aquela fadiga, aquela limitação do corpo, que você já carrega mesmo sem querer, mas que agora você vai carregar conscientemente, com intenção, com oferta. O Padre Pio tinha uma frase que seus filhos espirituais guardaram com cuidado: a dor amada é dor redimida, a dor oferecida é dor que salva. Nestes dias, não desperdice nenhuma dificuldade.
Cada uma é uma oportunidade de acumular peso espiritual para o seu pedido diante de São José. Pense nisso como uma balança. De um lado está o impossível que você quer ver resolvido. Do outro lado estão as suas orações, os seus sacrifícios, a sua fé. O Padre Pio ensinava que São José, como intercessor das causas impossíveis, coloca o peso da própria autoridade patriarcal na balança quando ele vê que a alma está genuinamente empenhada, que não está apenas pedindo por conveniência, mas que está disposta a oferecer algo de si mesma. Você está disposta a fazer isso? A pegar a dor que você já tem, que de qualquer forma você vai carregar durante esses dias, e transformá-la em oração? Porque se estiver, algo vai começar a se mover. E despite a terceira coisa que o Padre Pio ensinou, é talvez a mais urgente. Durante a novena de São José, você deve rezar especificamente pela alma de uma pessoa que precisa de conversão ou de libertação, e confiar essa alma aos cuidados de São José. Esta revelação tem uma razão espiritual poderosa. O Padre Pio dedicou a vida inteira a salvar almas. Era sua obsessão santa. Ele dizia que a missão de todo cristão não é apenas cuidar de si mesmo, mas interceder pelos outros, especialmente pelos que estão mais longe de Deus. E ele tinha uma devoção particular pela forma como São José intercede pelas almas em perigo, pelas famílias destruídas, pelos filhos perdidos, pelos maridos e esposas afastados da fé. Existe uma tradição espiritual muito antiga, confirmada por santos e doutores da Igreja, que diz que São José tem um poder especial sobre o momento da morte e sobre as almas que estão em situação de risco espiritual. Ele é o padroeiro dos moribundos, daqueles que estão na hora derradeira, mas também daqueles que estão morrendo espiritualmente, que estão sendo consumidos pelo vício, pela amargura, pelo afastamento de Deus, pela dureza do coração. O Padre Pio pedia insistentemente aos seus penitentes que durante a novena de São José escolhessem uma alma, apenas uma, com nome e rosto, e a colocassem sob a proteção de José de Nazaré com uma oração específica. Não uma lista, uma alma. Porque a intercessão que vem do amor focado, do amor que enxerga uma pessoa concreta e clama por ela com o coração inteiro, tem um poder diferente da intercessão genérica. Pense agora em alguém da sua família, um filho, um irmão, um marido, um pai, uma amiga querida, que está longe de Deus, que está preso em algo que está destruindo a vida dela, que você já chorou por ela, já rezou por ela, já fez novena por ela, e ainda assim parece que ela não se move. É essa pessoa. Leve o nome dela até São José nestes dias. Diga: José, Pai protetor, guarda desta alma, eu te confio fulano de tal. Assim como você protegeu Jesus, protege esta alma que eu amo e que está em perigo. Intercede por ela diante de Deus com a autoridade que você tem como patriarca e guardião. O Padre Pio dizia que São José nunca recusa uma alma que lhe é confiada com fé sincera, nunca, porque ele conhece o peso de ser responsável por uma alma amada. Ele carregou esse peso com Jesus. E é exatamente por isso que ele compreende, de dentro, o que é amar alguém e querer protegê-lo a qualquer custo. Esta terceira prática é também um ato de desprendimento. Porque ao confiar aquela alma a São José, você está reconhecendo que ela não está nas suas mãos, que você não tem o poder de convertê-la, que só Deus pode agir no coração humano e que São José é o intercessor que você escolhe como aliado nesta batalha espiritual. E o Padre Pio ensinava que este ato de confiar, de soltar com fé, de dizer: não é mais eu quem carrego isso sozinha, estou colocando sob tua proteção, libera uma graça que a ansiedade e o controle bloqueiam. Estas são as três coisas: nomear o impossível em voz alta, oferecer um sacrifício silencioso diário e confiar uma alma amada à proteção de São José. 3 práticas, 9 dias, do dia 10 ao dia 19 de março.
E o Padre Pio garantia, com aquela autoridade que vinha de Deus e não de si mesmo, que quem fizer estas três coisas com fé genuína, sem desistir, sem mudar de pedido, sem deixar passar um único dia, verá algo se mover. Talvez não da forma que espera, talvez não no tempo que deseja, mas algo vai se mover, porque São José age. Ele sempre agiu em silêncio, mas ele sempre agiu. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconheceu que precisava desta mensagem. E agora você tem o que faltava. Não é um conhecimento complicado. É um conhecimento preciso. 3 práticas, 9 dias, um santo que nunca recusa quem se aproxima com humildade. O Padre Pio dizia que a maioria das pessoas não recebe o milagre que pede, não porque Deus seja distante, mas porque a oração delas é inconstante, vaga e solitária. Elas começam e abandonam. Pedem hoje e amanhã já duvidam. Carregam o peso sozinhas, sem confiar a ninguém. E é exatamente isso que estas 3 práticas rompem. Elas criam uma estrutura de fé que sustenta o pedido durante todos os 9 dias, do início ao fim, com intenção, com oferta e com confiança. São José não pede eloquência. Não pede que você seja uma alma perfeita. Ele mesmo viveu entre limitações humanas, trabalhou com as mãos, enfrentou a pobreza, a fuga, o exílio, a dor de não entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ele te entende. Ele sabe o que é carregar algo que vai além das próprias forças. O Padre Pio encerrava muitas de suas orientações espirituais sobre São José com uma frase simples e poderosa: vai até José e não voltes de mãos vazias. Agora você sabe o caminho. Comece no dia 10, não perca um único dia e não desista antes do 19º. Se este ensinamento tocou o seu coração, se você sentiu que esta mensagem chegou até você no momento certo, eu te peço algo muito simples. Se inscreva neste canal agora. Não é apenas um botão. É uma decisão de manter sua alma alimentada, protegida e orientada. Cada vídeo que publicamos aqui é uma mensagem que o Padre Pio, através de seus ensinamentos, envia para quem precisa ouvir. E pense agora em alguém que está sofrendo, uma amiga que está carregando uma situação impossível, uma familiar que perdeu a esperança, alguém que precisa saber que São José existe, que intercede, que age. Compartilhe este vídeo com ela hoje, não amanhã, hoje. Porque a novena começa no dia 10 e cada dia conta. Agora eu quero te convidar para um desafio. 9 dias. Apenas 9 dias entregues com fé a São José. Durante 9 dias seguidos, escolha um momento do dia, de manhã ao acordar ou à noite antes de dormir, e faça estas 3 coisas juntas. Coloque-se diante de uma imagem de São José, nomeie em voz alta o seu impossível, ofereça uma pequena dificuldade do seu dia, unida ao silêncio de José, e confie a ele o nome de uma alma que precisa de libertação. Não precisa ser longo, pode ser 5 minutos. Mas tem que ser todos os dias, sem falhar, sem pular, sem desistir no meio. O Padre Pio dizia que a perseverança na oração é ela mesma uma forma de fé. Que continuar rezando quando nada parece mudar é o ato que move o coração de Deus de uma forma que a oração fácil não alcança. 9 dias. Um pedido firme, um sacrifício diário, uma alma confiada. E no 9º dia, antes de encerrar sua oração, agradeça como se já tivesse recebido, porque o Padre Pio ensinava que a gratidão antecipada é o sinal mais alto de fé que uma alma pode oferecer a Deus. Antes de encerrar, eu quero orar com você. Se puder, feche os olhos, respire fundo. Solte o peso que você carregou até aqui e repita comigo com todo o seu coração. São José, Pai protetor, patrono das causas impossíveis, eu venho até você com aquilo que não consigo resolver sozinha. Você sabe o meu nome. Você conhece a minha dor.
Você viu cada lágrima que eu derramei em silêncio e cada noite em que eu quis desistir, mas não desisti. Hoje, eu não venho com palavras bonitas. Venho com fé simples, com coração aberto, com aquela esperança que ainda pulsa dentro de mim mesmo depois de tudo. Interceda por mim diante de Deus. Apresente ao Pai esta causa que eu coloco em suas mãos. Assim como você protegeu Jesus nos momentos de maior perigo, protege o que é mais precioso para mim. Assim como você nunca abandonou a Sagrada Família, não me abandones agora. Padre Pio, que tanto amou São José e tanto confiou em sua intercessão, une a tua voz à minha neste pedido. E que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, na minha família, naquelas almas que eu amo e que eu confiei a São José nestes dias. Amém. Que São José te cubra com sua proteção silenciosa e poderosa. Que o Padre Pio interceda por você. E que estes 9 dias sejam o início de uma transformação que você ainda não consegue imaginar, mas que Deus já preparou. Até o próximo ensinamento. Deus te abençoe.